Olá, amigos, como vão todos? Aqui é o professor Alex Sertão. É uma satisfação estar falando com os alunos, né, com os interessados na matéria previdenciária, sobretudo no regime próprio de previdência social. E hoje nós optamos, né, por trazer para os senhores um mapa mental, né, que nós confeccionamos, o fluxograma do artigo 26 da emenda 103, né, que traz a nova sistemática de cálculo de média aritmética simples, né? Então nós confeccionamos um mapa bem caprichado para vocês e eu vou agora demonstrar. Eu maximizei aqui o máximo que eu pude para vocês possam enxergar as letras, né? A fonte, tudo, para não ficar aquela coisa minúscula, né? Na imagem. E a gente vai devagarzinho, devagarinho, a gente vai explicando com muita calma para os senhores entenderem como a gente deve analisar, né, por cima o artigo 26. Inclusive, tenho que destacar, a gente também colocou no mapa mental a possibilidade de descarte, né, do descarte das remunerações menores que estejam a reduzir o resultado da média. Então, nós vamos analisar todos os itens, todos os filtros, né, possíveis nessa, nesse novo cálculo de média do artigo 26 da emenda 103, tá certo? Então, a gente já vai colocar na tela agora o nosso material, tá? Já está aqui, ó, muito bem. Nós já estamos aí com o material na tela, então vocês podem visualizar de início é aqui vamos lá, vamos colocar aqui o nosso lápis. Nós estamos aqui com o cálculo, né? Já estou destacando aqui, circulando de vermelho, né? O cálculo da média aritmética simples. Então a gente vai tentar demonstrar num fluxograma como é que o artigo 26 acontece. Como é que essa nova média acontece? Como é que é feito esse cálculo, tá bom? Então a gente está aqui para tentar explicar isso com muita calma para vocês. Então, o primeiro filtro, a primeira pergunta que nós temos que fazer, né, que temos que elaborar, que temos que passar pelo primeiro filtro. O primeiro filtro é esta indagação aqui, ó. Essa é a primeira indagação que nós precisamos fazer para termos aí as respostas que vão nos direcionar para o cálculo da média, o novo cálculo da média do artigo 26. Então, a primeira pergunta que tem que ser feita é se o servidor que vai se aposentar, então o servidor vai se aposentar por alguma regra da emenda 103, cujo cálculo será por esta média, artigo 26. Então, a primeira pergunta é: o servidor contribuiu por mais de 20 anos? Essa é a primeira pergunta, esse é o primeiro filtro que precisa ser respondido. E nós temos dois direcionamentos aqui, ou sim ou não. Então, se eu estou perguntando se o servidor contribuiu por mais de 20 anos, ou a resposta é sim, sim, ele contribuiu por mais de 20 anos, ou a resposta é não. Quando a resposta for não, por exemplo, significa dizer que ele contribuiu por 20 anos exatos ou menos. 20 anos exatos ou menos. E se a resposta for sim a esta pergunta, obviamente é porque ele contribuiu por mais de 20 anos. Então nós temos aqui duas respostas. Nós temos aqui o sim, você está vendo aqui o sim, né? Vamos voltar aqui o comentário, o lápis. Ou a resposta é sim, certo? Ou a resposta a esta pergunta é um não. Ou é sim ou é um não, correto? Muito bem. Lembrando que a pergunta é esta aqui. O servidor contribuiu por mais de 20 anos? Vamos lá, vamos para a resposta não. Vamos analisar primeiro a resposta não, tá certo? A resposta não. Se esse servidor
não contribuiu por mais de 20 anos, significa dizer, se ele tiver 20 anos ou menos de contribuição, significa dizer que ele terá direito a apenas 60% do resultado da média preliminar. A média preliminar é aquela calculada na forma do caput do artigo 26, ok? Então, ele terá direito a apenas 60%. Nada mais do que isso, tá? Nada mais do que isso. E mais, vejam, vamos lá, vamos circular aqui também. Se ele não tem mais do que 20 anos de contribuição, ele também não poderá descartar remunerações menores, né, que estejam a reduzir o valor da média preliminar, uma vez que não possui tempo mínimo de contribuição exigido na regra voluntária e nem nas regras de transição. Então, veja bem, o que eu estou dizendo aqui? Se ele não tem sequer 20 anos de contribuição, ou se ele tem no máximo 20 anos de contribuição, eu também não poderei empregar aqui o parágrafo 6º do artigo 26, que possibilita o descarte de remunerações menores que estejam a reduzir a média. Por que eu não posso aplicar o descarte? Porque na regra do descarte, ela exige que o servidor mantenha um tempo mínimo de contribuição para que o servidor possa se aposentar na regra voluntária na qual ele se aposentará, que pode ser uma regra voluntária, no caso do artigo 10, aquela regra permanente transitória, né, do artigo 10, do parágrafo 1º, inciso 1º da emenda 103, ou nas regras de transição, que pode ser a regra de pontos no artigo 4º ou a regra do pedágio no artigo 20. Em todas essas regras voluntárias de aposentadoria, elas exigem um tempo mínimo de contribuição superior a 20 anos. E se ele não tem 20 anos, mais de 20 anos de contribuição, é óbvio que nós podemos chegar a uma conclusão correta, certa, justa, de que ele também não poderá descartar nenhum ano de contribuição, nenhuma remuneração de contribuição, tá? Nenhuma competência ele poderá descartar, porque ele já tem um tempo inferior, né? O tempo de contribuição dele já é inferior ao tempo de contribuição mínimo exigido nas regras voluntárias, seja a regra do artigo 10, regra permanente transitória, seja nas regras de transição, regra de pontos e regra de pedágio, que essas regras exigem bem mais, né? Bem mais tempo de contribuição do que 20 anos. Então, daí você pode ter essas conclusões, você pode chegar a essas conclusões. Se ele não tem mais de 20 anos de contribuição, obviamente que ele terá direito a apenas 60% da média preliminar e não poderá descartar remunerações menores que estejam a reduzir a média preliminar. Perfeito? Então, percebam que aqui o não como resposta, ele já exaure as possibilidades de cálculo da média. Então, se ele não tem mais de 20 anos, ele terá direito a apenas a um coeficiente de proporcionalidade de apenas 60% e sem possibilidade de descartar remunerações menores que poderiam elevar o resultado da média preliminar. Muito bem. Então vamos para o outro lado. Vamos para a resposta sim. Lembrando aqui, a pergunta é esta, né? Vamos para a resposta sim. Agora aqui, aí sim, nessa resposta sim, nós temos, digamos que a resposta seja sim, ou seja, o servidor contribuiu por mais de 20 anos de contribuição. E quando eu digo mais de 20 anos, eu estou falando de mais anos mesmo, né? Mais anos. Não estou falando de alguns meses a mais. Estou falando que ele contribuiu bem mais de 20 anos, tá? 21 anos, 22 anos, 23 anos, 20, enfim, bem mais de 20 anos. Se a resposta é sim para esta pergunta, então nós sabemos que, seguramente,
este servidor terá direito, isso está no parágrafo 2º do artigo 26 da emenda 103, ele terá direito àqueles 60% sobre o resultado da média preliminar, acrescido de 2% a cada ano de contribuição que exceder àqueles 20 anos. Parágrafo 2º do artigo 26 da emenda 103. Não tem novidade nenhuma aqui para a gente. Todos nós sabemos disso já, não é isso? Então, se a resposta é sim, se ele tem mais de 20 anos de contribuição, para cada ano que exceder a 20 anos, ele vai agregando um coeficiente de 2% a cada ano. Perfeito. Tranquilo, tranquilo. Então, a partir daqui, nós teremos outros desdobramentos. Então, se eu sei que ele contribuiu por mais de 20 anos, ele vai ter direito a 60% mais 2% a cada ano, eu terei que ir para um segundo filtro. Nós temos que fazer uma outra pergunta para esse servidor. O servidor contribuiu por um total de quantos anos? Eu preciso saber por quantos anos o servidor contribuiu. Eu já sei que ele contribuiu por mais de 20 anos. É por isso que ele vai ter direito a 60% mais 2%. Mas agora eu preciso saber exatamente por quantos anos ele contribuiu no total. Para eu saber qual é o percentual de coeficiente que ele terá direito sobre o resultado da média preliminar, tá certo? Então a pergunta é essa. A próxima pergunta. O servidor contribuiu por um total de quantos anos? Muito bem. Nós temos aqui 3 respostas. Nós temos esta resposta aqui, onde o servidor contribuiu por menos de 40 anos. Temos uma segunda resposta, onde o servidor público contribuiu por exatos 40 anos. E temos uma terceira resposta, onde o servidor terá contribuído por mais de 40 anos. Então, nós temos 3 cenários. 3 cenários. O servidor, a pergunta é, por quanto tempo ele contribuiu no total? Ele pode ter contribuído por menos de 40 anos, ele pode ter contribuído por exatos 40 anos ou pode ter contribuído por mais de 40 anos, ok? São os 3 cenários possíveis. Vamos analisar os 3 cenários, tá? Vamos analisar os 3 cenários. O primeiro cenário é esse aqui, onde o servidor público contribuiu por menos de 40 anos. Eu sei que ele contribuiu por mais de 20, porém por menos de 40 anos. Se ele contribuiu por menos de 40 anos, ele terá direito a menos de 100% do resultado da média preliminar. Óbvio, a gente sabe disso. Um servidor que não tem sequer 40 anos de contribuição, ele também não consegue garantir 100% do resultado da média preliminar. Essa é a primeira questão, tá certo? Vamos adiante. Vamos mais para baixo, né? Ora, esse servidor, ele não terá direito a mais de 100%, ele terá direito a menos, né? Então, se ele conseguiu contribuir por 35 anos, por exemplo, ele vai ter direito a apenas 90% da média preliminar. Ele só teria direito a 100% da média se ele tivesse exatos 40 anos. A gente vai falar disso já já. Ora, se eu sei que ele contribuiu por menos de 40 anos e terá direito a menos de 100% da média preliminar, eu passo a um outro filtro. Eu terei que fazer uma outra pergunta a este servidor. Qual é a pergunta? O servidor descartou remunerações que estejam a reduzir o valor da média preliminar? Pergunta é essa. O servidor descartou remunerações que estejam a reduzir a média preliminar? Nós temos aqui 2 respostas. A resposta sim, não é isso? A resposta sim
E a resposta não. E a resposta não. Então, se eu responder sim, ele descartou remunerações, conforme autoriza o parágrafo 6º do artigo 26. Se ele disser não, é porque ele não descartou nenhuma remuneração. Ele contou com 100% de todo o período básico de cálculo, que é desde julho de 94 para frente. Ele não descarta nenhuma competência, nenhuma remuneração de contribuição é descartada. Isso se ele responder não. Se ele responder sim, é porque ele descartou. Então vamos ficar aqui por enquanto no sim. No sim, se ele descartou, o que vai acontecer? Qual é a consequência? Se houver descarte, a consequência é esta aqui, ó. O cálculo da média preliminar não levará em conta 100% das remunerações vertidas desde a competência julho de 1994. O resultado da média preliminar tende a subir. Veja só, tende a subir, porque se ele descarta remunerações menores, a média preliminar ela sobe, a tendência é subir, tá certo? Porém, cada ano de contribuição que ele descartou excluirá aquele coeficiente de 2% por ano, aquele coeficiente de proporcionalidade. Então, a gente sabe que se o servidor contribuiu por mais de 20 anos, ele vai agregando 2% por ano. Mas aqui na regra do descarte, do parágrafo 6º, se ele descartou, nós temos aqui uma consequência interessante. A média preliminar tende a subir, mas, ao mesmo tempo, ele também não poderá contar com aquele percentual, aquele coeficiente de proporcionalidade por ano, né? Aquele coeficiente de 2% por ano de contribuição. Então, se ele descarta, aí, por exemplo, 5 anos, ele descartou 5 anos de contribuição, de remunerações não são as contribuições que são descartadas, são as remunerações. Se ele descarta 5 anos, ele vai descartar, na verdade, 10%, porque são 5 vezes 2%. 10% de coeficiente é descartado, que não será aplicado sobre o resultado da média preliminar. Vamos adiante. Vamos lá. Mais para trás, mais para baixo. Opa! Mais para baixo. E aí nós temos um exemplo, né, para ficar bem claro na cabecinha da gente. Olha aqui o exemplo. Ó. Eu estou falando de um servidor que descartou remunerações. Vamos lá. Desde o início, é um servidor que contribuiu por mais de 20 anos, porém contribuiu por menos de 40 anos. Ele optou por descartar remunerações, portanto, cada ano descartado, ele perde os 2% por ano de coeficiente. E temos um exemplo. O servidor possui 35 anos de contribuição, destes, descartou 5 anos. Em tese, teria direito a 90% do resultado da média preliminar, correto? 90%, porque só contribuiu por 35 anos. Se ele só contribuiu por 35, em tese só teria direito a 90% da média preliminar, tá? Muito bem. Só que desses 35 anos, ele descartou 5. E o que vai acontecer? Por ter descartado esses 5 anos, terá direito a apenas 80% da média preliminar, já que foram excluídos 10% de coeficiente de proporcionalidade. 5 anos vezes 2%. Então, olha como é que ele perde aqui, né? Ele vai perder, ele não tem 40 anos de contribuição, ele só vai ter direito, em tese, num primeiro momento, ele tem direito só a 90% da média preliminar. E o fato dele ter descartado 5 anos desses 35 farão com que ele não tenha direito a 10% de coeficiente. Cuidado aqui, porque esse cálculo que vai ser feito possivelmente pode ser ou não vantajoso para ele, depende do caso concreto. Porque, embora ele perca aqui 10% de coeficiente, mas nós não podemos esquecer que ele também, ao
excluir 5 anos de remunerações menores, ao descartar 5 anos, essa média preliminar pode ter subido bastante. E eu costumo dizer que nessa matemática da média preliminar subir, mesmo ele perdendo 10% de coeficiente, pode ser que o resultado seja positivo para ele. Então a gente tem que ver isso no caso concreto, ok? Muito bem. Vamos aqui eliminar aqui o resto para a gente voltar para o outro lado. Vamos aqui agora. A resposta agora é não. Qual é a pergunta? De novo aquela pergunta. O servidor descartou remunerações que estejam a reduzir o valor da média? Imaginemos que ele não descartou nada. Se ele não descartou nada, o que vai acontecer aqui? O cálculo da média preliminar levará em conta 100% das remunerações vertidas desde julho de 94. Todas. Ele não descartou nenhuma, então todas serão aproveitadas, inclusive as menores, as remunerações. O resultado da média preliminar tende a cair. Obviamente que se o servidor não descarta nada, a média preliminar tende a cair, porque esse cálculo de média preliminar leva em conta todas as remunerações, inclusive as pequenas, as de menor valor, que fará com que o resultado da média preliminar caia. Em tese, vai cair. Ok? Porém, por não haver descartado remunerações, não haverá exclusão dos 2% de coeficiente. Então, ele poderá contar com todos os coeficientes de 2% que ele agregou durante todos esses anos que ele contribuiu além de 20 anos, acima de 20 anos. Então, o que vai acontecer aqui? Ele perde na média preliminar, porque se ele não descarta as menores, a média preliminar tende a descer, tende a cair. Mas quando ele for aplicar o coeficiente, os 2% a cada ano, que está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 26, ele também não perde nada. Então, aqui, qual é o exemplo que a gente vai dar? O exemplo é esse, ó. O servidor possui 35 anos de contribuição, destes 35, nada descartou, não descartou nada. Então, ele vai levar em conta os 35 anos. Lembra que ele não tem 40 anos, ele tem menos de 40 anos. Ele tem 35 de contribuição. Então, nesse caso, ele terá direito a 90% do resultado da média preliminar. Lembrando que aqui, pelo fato dele não ter descartado nada, ele contará com todos os anos acima de 20 anos. Então, todo coeficiente de proporcionalidade de 2% por ano, ele contará aqui, não haverá nenhuma exclusão desses 2%. Então, aqui no caso, ele terá direito a 90% do resultado da média, sem nenhum tipo de exclusão dos 2%. Então, aqui nesses dois casos, tanto neste primeiro, nesse exemplo, como nesse segundo, o que vale, deixa eu colocar aqui bem pertinho. O que vale aqui nesses dois casos é saber, no caso concreto, descartando ou não descartando remunerações, conforme autoriza o parágrafo 6º, qual seria o melhor cenário para o servidor público. Então, a gente precisa saber qual é o melhor cenário, como na prática, né? Fazendo ali o cálculo para saber se é interessante para o servidor descartar ou não remunerações, tá certo? Muito bem. Vamos apagar isso aqui, vamos adiante. Vamos aqui apagar. Muito bem, vamos apagar isso aqui também. Vamos agora para o outro lado, para o meio do fluxograma. Lembrando, ó, voltei para cá, ó. Voltei para aquela pergunta. O servidor público contribuiu por quantos anos no total? Agora, qual é a resposta? A resposta agora é que ele contribuiu por exatos 40 anos. Correto? Se ele contribuiu por exatos 40 anos, eu sei que ele terá direito a 100% do resultado da média preliminar. Alguém discorda disso? Se ele tem exatos 40 anos,
ele tem direito a 100% do resultado da média preliminar. E aí, nós passamos a fazer de novo aquela indagação, ó. Temos que perguntar se ele descartou remunerações menores que estavam a reduzir a média preliminar. Temos, de novo, duas hipóteses de resposta, sim ou não. É a mesma coisa do que a gente fez antes, tá certo? Se ele responder sim, ou seja, se ele tiver descartado remunerações menores, o que vai acontecer? O cálculo da média preliminar não levará em conta 100% das remunerações vertidas dentro do período básico de cálculo de julho de 94 para frente, e o resultado da média preliminar tende a subir. Claro, se ele descarta as menores dentro do período básico de cálculo, a tendência é que a média preliminar suba, tá certo? Porém, para cada ano que ele descartou, ele também não poderá contar com o coeficiente de 2%. E aí, de novo, aquela matemática. No caso concreto, tem que saber se vale a pena descartar. Descartando, a média preliminar sobe, mas na hora de aplicar o coeficiente, ele não conta com aqueles coeficientes correspondentes aos anos de exclusão, de descarte. E aí, é no caso concreto que o servidor vai descobrir se vale a pena ou não descartar. E temos aqui o case, né? O nosso case, deixa eu puxar aqui. O case é aquele de sempre, né? O case é esse aqui, ó. Vamos lá. Exemplo. Servidor possui 40 anos de contribuição, destes descartou 5 anos. Então, vamos lá. Se ele possui 40 anos, em tese, ele teria direito a 100% da média preliminar, porque ele tem 40 anos de contribuição, tá? Beleza. Entretanto, por ter descartado 5 anos, terá direito a apenas 90% do resultado da média preliminar, já que foram excluídos 10% de coeficiente de proporcionalidade. Ora, se ele tinha 40 anos de contribuição, resolveu excluir 5 anos, descartar, é o descarte do parágrafo 6º do artigo 26. Se ele descarta 5 anos, sobram para ele 35. Sobram para ele 35 anos, não é isso? E 35 anos, o que vai acontecer com 35 anos? Vai dar direito a ele a apenas 90%. 90%, tá certo? Então, aqui no caso, o que vai acontecer? Ele vai, descartando 5 anos, terá direito a apenas 90% do resultado da média preliminar. Então, ele abre mão daquele 100% de coeficiente, porque o 100% de coeficiente exatamente pelo fato dele ter cumprido 40 anos, porque para cada ano além de 20, ele vai agregando 2%. Se ele chega a 40 anos num total de contribuição, então, em tese, ele garantiu 100% sobre o resultado da média preliminar. Então, ao excluir esses 5 anos, ele vai perder, né, 10% de coeficiente. Portanto, ele terá direito agora a 90% do resultado da média preliminar. Embora a média preliminar, como eu falei, ela tende aqui, a tendência dela é subir, né? Como está escrito aqui, né? A tendência dela é subir. Ele vai perder 10% de coeficiente, porque se ele exclui 5 anos, 5 vezes 2% vai dar 10% de coeficiente que são excluídos, quer dizer, são 10% a menos sobre o resultado da média preliminar. No que pese a média preliminar ter subido um pouco em razão do descarte de remunerações menores, ora, se ele descarta 5 anos de remunerações menores, é claro que nós temos aqui uma média que pode subir, uma média preliminar. Em compensação, ele não conta com 10% de coeficiente. Então, aqui, de novo, é a matemática. Ele vai ter que avaliar nessas simulações, no caso concreto, se é conveniente ou não para ele
descartar remunerações menores, porque ele sabe que descartando a média sobe, mas ele não pode contar com os coeficientes relacionados aos anos de descarte. Tá certo? Muito bem, muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos o outro lado. No outro lado, a resposta é não. Né? O servidor descartou remunerações menores? Digamos que ele não tenha descartado nada. Se ele não descartou, então o cálculo é esse aqui. Vai levar em conta todas as remunerações, né? Dentro do período básico de cálculo. O cálculo da média preliminar levará em conta 100% das remunerações vertidas desde julho de 94. O resultado da média preliminar tende a cair, correto? Porém, por não haver descarte de remunerações, não haverá exclusão dos 2% de coeficiente de proporcionalidade. Aqueles 2% a cada ano que exceder a 20 anos. Se ele não descarta nada, ele vai aproveitar todos os anos de coeficiente, o percentual de 2% que se agregou serão aproveitados no cálculo. Então, nós temos aqui o case, né? Simples, é basicamente isso aqui, o exemplo, né? O servidor possui 40 anos de contribuição, destes não excluiu nada, então ele terá direito a 100% do resultado da média preliminar. Se ele tem exatos 40 anos e não excluiu nada, não descartou nada, né? Nenhum ano, ele não descartou nenhum ano de contribuição, ele mantém todos os coeficientes de proporcionalidade, aqueles 2% a cada ano que é CD a 20, e como ele tem exatos 40 anos, obviamente que ele terá também direito a exatos 100% sobre o resultado da média preliminar. Beleza? Isso aqui é tranquilo, não tem nenhum mistério. Vamos adiante, né? Vamos adiante, vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui. Agora, o que nós temos aqui? Vamos apagar isso aqui, vamos apagar tudo. Agora nós vamos para a terceira resposta. Vamos de novo para aquela pergunta lá, aquele filtro. O servidor contribuiu por um total de quantos anos? Essa é a pergunta. Vamos para a terceira e última resposta. Nós temos aqui o caso, a hipótese do servidor ter contribuído por mais de 40 anos. Então, aqui eu sei que ele contribuiu por mais de 20 anos e por mais de 40 anos, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a seguinte situação. Vamos aqui, vamos fazer logo aqui essa observação. Vamos logo fazer essa observação. Se ele contribuiu por mais de 40 anos, a gente sabe que agora, pela nova sistemática trazida, de cálculo trazida pela emenda 103, é possível o servidor se aposentar com o valor de média que supere o valor da sua própria remuneração no cargo efetivo. Então, aquela trava que existia de que o valor da média não poderia ultrapassar, não poderia exceder ao valor da remuneração do servidor no cargo efetivo, isso não tem mais cabimento nessa nova sistemática de cálculo da média. Por quê? Porque agora o artigo 26, no parágrafo 2º, quando ele estabelece que é possível agregar 2% a cada ano de contribuição que exceder a 20 anos, significa dizer que o servidor público pode contribuir por muitos e muitos anos, ele pode permanecer em atividade até os 75 anos de idade. E aí, o que acontece? Ele poderá, obviamente, contribuir por bem mais de 100% da média preliminar, o que poderá elevar esta média a um patamar que supere a própria remuneração do cargo efetivo. A própria remuneração do cargo efetivo. Tá? Então, aquele limitador acabou. Aquilo acabou. Aquilo estava previsto no parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição Federal, e isso, parágrafo 2º, a redação da emenda 20, essa redação foi alterada pela emenda 103, tá? E nem mesmo a lei 10.887 de 2004 também, que tem uma previsão igual, que dizia lá que o resultado da média não poderia
ultrapassar o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo, aquilo também está incompatível com a nova sistemática de cálculo do artigo 26, tá bom? Então vamos lá. Então vamos voltar para cá. Então eu tenho aqui a hipótese do servidor que contribuiu por mais de 40 anos. Beleza? Se ele contribuiu por mais de 40 anos, é certo que ele terá direito a mais de 100% do resultado da média preliminar. Isso é tranquilo. Isso é tranquilo. Nós sabemos disso. Ele terá direito a mais de 100% da média preliminar. E, de novo, eu vou fazer aquela perguntinha, já que a gente já está cansado de responder, né? Esse servidor que contribuiu por mais de 40 anos, ele descartou alguma contribuição, alguma remuneração que estava a reduzir o resultado da média? Ele descartou remunerações? Temos aqui, de novo, aquelas duas hipóteses, ou sim ou não. Ou sim ou não. Então, vamos aqui primeiro analisar a resposta sim, né? A resposta sim. Se ele descartou remunerações, é de novo aquele raciocínio que vocês já estão cansados de saber. O cálculo da média preliminar não levará em conta 100% das remunerações vertidas desde julho de 94. O resultado da média preliminar tende a subir, né? A subir. Porém, cada ano de contribuição descartado excluirá 2% de coeficiente de proporcionalidade. E temos aqui o nosso case, né? Temos aqui o exemplo, ó. O exemplo de um servidor que tem mais de 40 anos de contribuição. Vamos ver? É isso aqui, ó. Está aqui o nosso case. Exemplo. O servidor possui 45 anos de contribuição. Então, em tese, ele teria direito a 110%. Se ele tem 45 anos de contribuição, em tese, ele teria direito a 110% de coeficiente de proporcionalidade sobre o resultado da média preliminar. Entretanto, desses 45 anos, ele descartou 5 anos. Ele descartou 5 anos. Então, vamos lá. Em tese, teria direito a 110% sobre o resultado da média preliminar. Entretanto, por ter descartado 5 anos, né, de contribuições, de remunerações, perdão, terá direito a apenas 100% do resultado da média preliminar, já que foram excluídos 10% de coeficiente de proporcionalidade. Porque se ele descarta 5 anos e cada ano corresponde a 2% de coeficiente, então 5 anos vezes 2% são 10. Não é isso? Se ele descarta 5 anos, ele não vai ter mais direito a 110%, ele vai ter direito a apenas 100% de coeficiente de proporcionalidade. Então, aqui ele já perdeu porque ele descartou. Mas entenda, vamos de novo explicar. Ele perde 10% de coeficiente, mas não esqueça que ele descartou 5 anos de remunerações menores que estavam reduzindo o resultado daquela média preliminar que é calculada no caput do artigo 26, a média, né, que está dentro do período básico de cálculo de julho de 94 para frente. Então, quando você descarta 5 anos, no exemplo que eu estou dando, a tendência é que essa média preliminar ela suba bem. E subindo, mesmo no segundo momento do cálculo, sabendo que o servidor vai perder 10% de coeficiente, nós temos que fazer o cálculo no caso concreto para saber se uma coisa compensa a outra. Ele vai subir na média preliminar, mas vai perder 10% de coeficiente. Mas mesmo perdendo 10%, pode ser que o resultado final da média seja superior, seja vantajoso, seja superior àquela média, a um resultado de média em que ele não descartou nada, em que ele optou por não descartar nada. Então, isso aqui, esse cálculo leva em conta cenários. Os cenários aqui são com descarte ou sem descarte. Se o servidor público descartou, mesmo ele perdendo no coeficiente aqui, 10%, nós temos que comparar com o cenário de não descarte. Porque temos que saber qual é o valor final da média.
qual que interessa mais, qual é o mais vantajoso para o servidor, ok? Então vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Imaginemos que esse servidor, ele não descartou nada. Ele optou por não descartar nada. Se ele não descartou nada, o que é que vai acontecer aqui? Se ele não descartou nada, ele vai... O cálculo se dará dessa forma que eu sei que os senhores já conhecem. Se ele não descarta nenhuma remuneração, o cálculo da média preliminar levará em conta 100% de todas as remunerações que estão dentro do período básico de cálculo de julho de 94 para frente. O que vai acontecer com o resultado dessa média preliminar? A tendência é ela cair. Ela cair. Por quê? Porque agora ele leva em conta todas as remunerações, inclusive as de menor valor. E as de menor valor, elas puxam para baixo as de maior valor. Tá certo? Então a tendência é que a média, o resultado da média preliminar caia. Em compensação, mesmo caindo o resultado da média preliminar, quando eu for aplicar o parágrafo 2º do artigo 26, ou seja, aplicar os 2% de coeficiente, eu poderei contar com todos os anos, porque não foi descartado nenhum. Não houve descarte dos anos de remunerações menores. Né? Por não haver descartado as remunerações, não haverá a exclusão dos 2% de coeficiente. E aí nós temos o case, né? Case daquele case simples que você já conhece, né? O exemplo, né? Tá aqui. Tá aqui. Deixa eu fazer melhor, que eu fiz feio aqui. Ficou feio, né? Tá aqui o exemplo, ó. Então, nesse caso, o servidor possui 45 anos de contribuição. Como ele não descartou nada, ele terá direito a 110% do resultado da média preliminar. Por quê? Porque 40 anos garantem 100% e 5 anos a mais garantem mais 10%. 100% mais 10%, 110% sobre o resultado total da média preliminar. E é isso, gente. Não tem segredo. É basicamente esse o fluxograma. Embora se repita bastante, mas é basicamente esse o fluxograma aqui do cálculo da média, né? Do cálculo da média do artigo 26, né? Deixa eu ir limpando tudo aqui, né? Vamos limpar tudo para ficar bonitinho. Deixa eu ver. Tá tudo, vamos limpar tudinho aqui. Vamos só recapitular rapidinho, né? Tá tudo limpo aqui, perfeito. Vamos tentar diminuir aqui, né? Ó, vamos tentar diminuir para caber. Olha o tamanho desse fluxograma, só para vocês entenderem o que eu expliquei para vocês. Olha só, olha o fluxograma todo. Só que não vai dar para vocês enxergarem todo porque, né? Olha o tamanho do fluxograma. Olha ele inteiro aqui, ó. Pronto, tá aí o fluxograma. Então, todo esse fluxograma ele foi explicado de forma muito didática, muito tranquila, né? Nós temos aqui no início o cálculo da média. Nós perguntamos se ele contribuiu por mais ou menos de 20 anos. Quando ele contribui por menos de 20 anos, né, que está aqui, vamos lá. Aqui, quando ele responde que contribuiu por menos de 20 anos, ele terá direito a apenas 60% da média preliminar e não poderá descartar nada, porque para descartar remunerações, ele precisa ter um tempo mínimo de contribuição exigido na própria regra, para que ele possa se aposentar na regra. Então, 20 anos, não tem nenhuma regra que tenha um tempo mínimo de 20 anos. Né? Nós temos aqui a regra voluntária, né? Nós temos a regra voluntária, que exige 25 anos para homem e mulher, do artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1º, e temos aí as regras de transição, que exigem 35 para o homem e 30 para a mulher, em ambas as regras de transição, pedágio e pontos. Tá certo? Então, aqui já matou a questão. Se a resposta é não, se ele não tem mais de 20 anos de contribuição, então bem aqui já morre o cálculo da média. Tá? Agora, eu não tô aqui fazendo a revisão, não, tá? Mas se ele responder que sim, que ele tem mais de 20 anos, aí nós temos que fazer todas aquelas perguntas, né? Se ele tem mais de 20 anos, ele vai ter direito a 60% mais 2%. Depois eu faço aquela pergunta. Ele tem mais de 40 anos, ou melhor,
quanto tempo ele tem de total, né? Qual o total de tempo que ele conseguiu contribuir. Eu já sei que ele tem mais de 20 anos, aqui na resposta sim, ele tem mais de 20 anos, mas a pergunta é, e o total de tempo de contribuição, quanto é? São 3 respostas possíveis, né? 3 respostas possíveis, menos de 40 anos, exatos 40 anos e mais de 40 anos. E aí a gente tem aqueles desdobramentos, né, que a gente fez. Se ele tem menos de 40 anos, ele tem direito a menos de 100% da média. Se ele tem exatos 40 anos, terá direito a exatos 100% da média. Se ele tem mais de 40 anos, ele terá direito a mais de 100% da média preliminar. E também fizemos mais um filtro, mais uma pergunta, se ele descartou ou não descartou remunerações, né? Então, se ele a resposta é sim ou não, as respostas são bem é o mesmo raciocínio para todas as respostas aqui. Se ele descartou, a tendência é que a média preliminar suba, mas ele não conta com os coeficientes de proporcionalidade. Se ele não descartou, a média preliminar cai, mas ele pode contar com todos os anos de coeficiente de proporcionalidade acima de 20 anos, tá? E aí, cada caso é um caso, nós temos que fazer as simulações descartando ou não descartando remunerações para saber que mesmo com os descartes e a exclusão dos coeficientes de 2% a cada ano, se isso resultar num valor final de média melhor do que o cenário de não descartar, então ele vai ficar sempre com o melhor cenário. Então, aqui no caso concreto, o Estado tem, o regime próprio tem a obrigação de fazer essas simulações de descarte ou não descarte, né? São 2 cenários, descartando ou não descartando. E aí eu só trouxe esses cases, esses exemplos, para vocês terem uma ideia de como que isso vai acontecer na prática, tá bom? Mas isso aqui é bem mais complexo no dia a dia, no caso concreto, porque você vai descartando através de uma tabelinha por competência. A cada competência você vai descartando para saber se é mais vantajoso o descarte ou não. Porque a cada grupo de 12 competências, né, descartadas, você vai eliminando 2% de coeficiente. Porque eu tenho que eliminar 12 um grupo de 12 competências, 12 meses, porque 12 meses fecha um ano, e eu só posso excluir né, o coeficiente de 2% corresponde a um ano, né? Um ano a mais de contribuição. Então, eu sei que vocês já entenderam isso. Então, é isso, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço muito aí a oportunidade de ter trazido esse fluxograma, esse mapa mental do artigo 26. É basicamente isso, assim, essa visão geral que vocês precisam ter, compreender a respeito da sistemática de cálculo, né, descartando ou não remunerações para uma possível melhora no resultado da média, tá bom? Agradeço a todos vocês, obrigado para quem assistir, né, esse vídeo está disponibilizado aí no YouTube, e eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Um grande abraço.